Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Aqui estamos outra vez, pela graça do nosso Deus, para então cultuar ao Deus Criador de todas as coisas, então exaltar Jesus Cristo, seu Filho, e adorar também o Espírito Santo Consolador. Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Esta noite é a noite que o Senhor nos deu. Nós vamos agradecer a Ele por mais um dia com vida e aprender um pouco mais do Senhor. Deus eterno, nós te convidamos para ser o centro, nós te convidamos, Deus, para esta adoração, que tu possas conduzir de tal forma que sejamos alimentados pela tua palavra, que sejamos consolados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Toma o teu lugar entre nós. Senhor Deus, traz nesta noite a porção que o Senhor reservou para nós e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu convido você neste momento a celebrar conosco. Hoje, mais uma vez aqui estamos e nós então vamos estar compartilhando a palavra e adorando. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Vamos adorar a Deus. A Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e essa é a razão porque eu tudo assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Certo que o Senhor está aqui e está aí com você. Nós nesse momento, nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós vamos declarar o quanto nós somos dependentes do Senhor. A palavra descreve em Jeremias capítulo 18, que certa vez o Senhor falou com o profeta, mas falou de uma forma, então, a mostrar a obra do oleiro, o trabalho do oleiro. E depois então de Jeremias observar o trabalho do oleiro, e ver então como fazia o vaso, e como ele também voltava a fazer, desistia ou quebrava aquele vaso que não ficou de acordo com seu coração, e então voltava a fazer o vaso, dando a forma segundo o seu coração, e quando aprovava, então ele separava para ser usado. E o Senhor então pergunta ao profeta: porventura não posso eu fazer o mesmo com a casa de Israel? Sabemos que nós dependemos do Senhor todos os dias. Nós precisamos do perdão, da graça e da misericórdia do Senhor. E conscientes disso, nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Feche teus olhos nesse momento. Deus eterno, perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, Pai,
as nossas atitudes quando estas nos levam para longe do Senhor. Perdão, Senhor Deus, quando os nossos pensamentos vacilam e muitas vezes contradiz, ó Deus, esses pensamentos contradizem aquilo que temos aprendido do Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Apaga sim, Senhor Deus, os nossos pecados. Ó Deus, e nos dá, Senhor Deus, a paz, a alegria do perdão nesta noite. Vem, Deus, nos purificar com o sangue de Jesus. Vem perdoar os nossos pecados no nome de Jesus Cristo. Deus, vem nos habilitar nesta noite a ouvir a Tua voz e continuar te adorando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu convido você nesta noite, hoje, quinta-feira, nós costumamos, em um dia normal, digo, regular, celebrar então no nosso campo missionário de Serrinha. Mas vivemos um momento diferenciado, excepcional, onde estamos em nossos lares. Então, onde quer que chegue a nossa voz, onde quer que o Evangelho chegue a partir desse compartilhar, desta pregação, que você, ao ouvir cada palavra, esta mensagem, possa ser impactado pelo Espírito Santo de Deus, possa ser tocado pelo Senhor, e que você então possa ser assim ministrado, e que possa, alimentado por Deus, caminhar na sua presença em obediência e comunhão. Sendo assim, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4, vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 16. Efésios 4, 1 a 16. Pega a sua Bíblia, por favor, se possível. Se tiver mais alguém com você, convide para sentar junto contigo e então desfrutar desse maná dos céus, dessa porção de Deus que eu creio que Ele reservou para a sua vida neste momento. Efésios 4, de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor, Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebemos um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser, na nossa fé, no nosso conhecimento do Filho de Deus, na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas.
Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Palavra do Senhor. Aqui nós aprendemos com a palavra do Senhor algo que eu quero dividir com vocês. Nesta noite, o tema, para que possamos pensar esse texto, esta porção da palavra de Deus, é Igreja, corpo vivo de Cristo na terra. Escreve aí, Igreja, corpo vivo de Cristo na terra. Efésios 4, de 1 a 6. Mas há uma outra coisa aqui. Uma vez que nós já sabemos qual é o tema, eu preciso então entender um pouco melhor por que o apóstolo Paulo ensina a igreja em Éfeso a respeito da unidade da igreja, dessa comunhão, dessa relação, da ligação que a igreja tem com Cristo e a importância de uma vida cristã madura e comprometida com a vocação. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo utiliza a imagem do corpo humano para representar a igreja e sua relação com Cristo. Aqui, o apóstolo, ao escrever a carta aos Efésios, tem o cuidado de ressaltar a importância da unidade da igreja no vínculo da paz, como um corpo harmônico e dinâmico, cuja cabeça é Cristo. Esse vínculo da paz é possível pela ação do Espírito Santo e o amor de Cristo, que é a base de tudo. Na abordagem, ele faz uma pastoral sobre a vida dos santos, a vida dos chamados, os dons ministeriais e a vocação, na qual a referência é Jesus Cristo. O padrão é Jesus. O padrão da vocação, o padrão do chamado é Cristo. Amém, Jesus. Então vem a primeira instrução pastoral e queremos aqui destacar. E ela fica justamente entre os versículos 1 e 3 de Efésios 4. E diz assim a primeira instrução: andeis de modo digno da vocação que fostes chamado. A primeira preocupação do apóstolo Paulo, que estava então em um momento difícil da sua vida, preso em Roma, que não tinha mais a oportunidade de pastorear a sua igreja, os seus filhos na fé, pessoalmente, diretamente. Mas agora ele escreve mesmo à distância e tem todo o cuidado de poder então ministrar o coração deles, das suas ovelhas, daqueles discípulos, filhos seus na fé, o qual ele plantou a semente do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. Então, quando ele diz aqui, andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, ele está dizendo, leve a sério o chamado de Cristo. Levem a sério a vida cristã. Mas aí vem a pergunta, então, nessa primeira instrução pastoral. Andeis de modo digno da vocação que foste chamados. De que forma? A primeira coisa que eu quero destacar nesse primeiro momento é com toda humildade, mansidão e paciência em amor. Aqui, então, Paulo tem um cuidado de ensinar que para que a igreja possa andar, o discípulo de Jesus, o cristão, possa então viver de forma digna a vocação que ele recebeu, o chamado de Cristo, ele precisa então ter três coisas para começar: humildade, mansidão, paciência em amor.
Mas há outra coisa que nos chama a atenção nessa primeira instrução pastoral. Ele diz então da necessidade de ser pacificador para a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ser pacificador para a unidade do Espírito. Ou seja, o nosso trabalho como membro do corpo de Cristo, como discípulo, como santo em Cristo Jesus, como membro do corpo, o nosso trabalho é ser pacificador. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Roma, em dado momento ele diz assim: no que depender de vós, tenha paz com todos. É muito importante que não venhamos jogar nos ombros dos outros, simplesmente transferir para o outro a responsabilidade do domínio próprio, de pacificar a igreja, de exortar, de aconselhar, de consolar, de encorajar. Na verdade aqui está trazendo para nós o seguinte: todos nós, membros do corpo de Cristo, temos essa responsabilidade. Amém, Jesus. Andar de forma digna é entender de que o corpo de Cristo, ele não é deformado. Todos os membros têm função. E esses membros são sadios. Eles desempenham a sua função, porque quando algo no nosso corpo, ele não está saudável, o corpo todo sente. Eu vou dar um exemplo de coisa muito simples e você vai lembrar. Desde um cabelo encravado ou uma unha encravada. Você pode dizer: a unha está lá no pé, vamos falar dos pés. E de repente aquela unha, quando ela é encravada, ou quando fere ela de alguma forma, e se não for cuidada, se não tiver muita atenção, ela pode complicar, chegar a infeccionar, doer muito, e a coisa pode evoluir para pior. Ou seja, algo que aparentemente parece tão pequeno, mas que pode gerar uma dor, uma consequência para todo o corpo. Portanto, tudo que Deus fez no nosso corpo é perfeito. Amém, Jesus. E é útil. Verdade. Sendo assim, na igreja de Cristo, todos são importantes. Verdade. E todos, de uma forma ou de outra, têm a mesma responsabilidade de cuidar uns dos outros. Há uma segunda lição pastoral que a palavra traz a nós. E aí é destacado o seguinte: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. A nossa esperança é Jesus. Qual é a esperança da sua vida? O que você espera nesse mundo e do porvir? Você tem o que esperar depois dessa peregrinação? Depois então desse viver aqui na terra? Porque se você que nos ouve nesta noite não tem o que esperar além túmulo, além esta existência, ou seja, pós-morte, eu quero dizer para você que a esperança é Jesus. A vida não encerra no túmulo. A vida, ela vai e segue o seu curso até o encontro com o autor da vida, o Todo-Poderoso, que é a eternidade. E ele sim julgará todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção de que nós pertencemos a um só corpo. Portanto, devemos cooperar uns com os outros. Esse é o sentido. Verdade, Deus. Imagine então quando o pé quer ser mais importante do que a mão. Imagine então se a orelha de repente resolve competir com o nariz. Ou um dos nossos órgãos começa a competir com o outro. Imagine então que desequilíbrio seria no corpo humano, na própria vida humana, se isso ocorresse. Mas isso não acontece, sabe por quê? Porque Deus fez de forma perfeita. Cada um no seu lugar, cada um com a sua função, desde o mais simples ao mais complexo, mas todos unem força para fazer essa máquina chamada corpo humano funcionar perfeitamente. A Igreja de Cristo, ela é formada então por membros, por partes, e cada parte tem a sua importância. Amém, Jesus. Tem o seu lugar, tem o seu valor, e é a soma desses membros que formam o corpo. Mas ele diz também que é um só Espírito, ou seja, é o mesmo Espírito que age na minha vida enquanto ministro do Evangelho,
que age na sua vida também, você que está ouvindo, você discípulo de Jesus, você cristão, você que está aí agora sedento de Deus, ouvindo essa palavra, essa boa notícia do reino, esta palavra de salvação. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Ou seja, esperamos o mesmo Cristo. E aí nós aprendemos nesta segunda instrução pastoral, nessa segunda lição aqui, que há um só Senhor. Cristo é Senhor sobre vivos e mortos. Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás. Cristo ressuscitou e voltou aos céus. E então Ele é Senhor dos céus e da terra, de vivos e mortos. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é Senhor. E então a Bíblia diz que há uma só fé. Não há mais uma fé. É o mesmo Senhor. É uma mesma fé. Há um só batismo. O batismo é um só. Jesus é o que nos une a Cristo. E então somos batizados como cristãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aquilo que é chave é confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Jesus diz: eu sou a porta. Quem passar por mim encontrará vida. Jesus, de fato, Ele é aquele que nos leva a Deus. Ele é o nosso Salvador. Amém, Jesus, é verdade. Mas a palavra ainda nos ensina nessa segunda lição, nessa segunda instrução pastoral, que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e em todos. Há um só Deus. Nós adoramos um Deus só, Verdade. que se manifestou na história por causa da nossa fraqueza em três pessoas, mas é um só Deus. Nós não somos politeístas. Nós não adoramos três deuses. Nós adoramos esse mistério que é Deus, que se revelou como três pessoas, mas é um só Deus, o Todo-Poderoso, que invadiu a história, veio ao mundo como Filho Jesus Cristo, cumprindo a missão de resgate, morrendo na cruz, ao ressuscitar, e então instruiu os discípulos, subiu aos céus, e em Pentecostes Ele desce na sua essência, naquilo que é a sua natureza, naquilo que é o próprio Deus, em Espírito, o Espírito Santo. Ou seja, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Terceira instrução pastoral que queremos dividir com você nesta noite, ele está justamente nos versículos 7 a 11 de Efésios 4. E diz assim, registrei: a graça foi concedida a cada um conforme a medida repartida por Cristo. Eu vou repetir. A graça foi concedida a cada um conforme a medida repartida por Cristo. Os dons então foram distribuídos conforme a vontade de Cristo. Ele então chamou e assim nos envia ao mundo. Cada um, Ele dá ferramentas. Ele dá então uma característica. É uma coisa maravilhosa. Se você já viu uma família grande, fica mais fácil até para a gente ilustrar. Você vai perceber que nessa família, ainda que seja 10, 12 irmãos, você vai perceber que nenhum desses irmãos são iguais. Pode ter um mais semelhante ao outro, outro menos, mas você vai perceber pessoas com temperamentos diferentes, com forma de pensar diferente, e você vai ver que é o mesmo pai e a mesma mãe, e saíram da mesma mãe. O DNA do pai e da mãe estão ali carimbados, registrados, eles carregam. No entanto, a formação dessa personalidade, desse ser, vai mostrar cada vez mais na história a distinção, como é singular cada pessoa. Então aqui diz que a graça foi concedida, em outras palavras, foi dada a cada um, conforme a medida repartida por Cristo, conforme a vontade de Cristo. De que forma então? A Bíblia diz que quando subiu, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Com autoridade sobre vivos e mortos, Ele concedeu. Ele concedeu o chamado, então, de uns para apóstolos,
enviados direto do Cristo como missionários ao mundo, como portadores de uma mensagem, de uma boa nova do reino de salvação, como continuidade da missão do Cristo. Então a palavra diz que uns ele então deu para apóstolos, ele concedeu para apóstolos, outros para profetas. E é interessante que o profeta, na sua mensagem, ele tem duas características básicas. Uma que a mensagem do profeta, ela traz a denúncia do pecado. E a outra é o anúncio da vontade de Deus, o chamado ao arrependimento, o chamado então ao voltar-se para Deus. Mas há uma outra coisa que chama atenção. Eles também concedeu outros para evangelistas, para levar esse evangelho, para então anunciar os quatro cantos da terra. Mas a palavra segue e fala também que ele concedeu dons de pastores, para pastores e mestres. Aqueles para cuidar de vidas, apacentar, pastores. Aqueles então para ensinar a docência, disciplinar na palavra, doutrinar, uma virtude extraordinária e necessária para o reino de Deus, enquanto aqui estivermos na terra, o ensino, pois o conhecimento da verdade de Jesus Cristo abre os nossos olhos, liberta. Isso é extremamente importante. Os versículos 12, 13 e 14, 12 diz assim: com vista no treinamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É interessante que os dons ministeriais, eles foram concedidos e ele tem um objetivo: edificar, construir o corpo de Cristo na terra. Amém, Jesus. Que é a igreja visível. Aleluia, Deus. Que sou eu e você, que entende o plano de salvação, que entende a missão de Cristo, que ao ouvir a pregação do Evangelho entende que a vida só tem sentido com Jesus. Jesus é o caminho de volta para a casa do Pai. Jesus é o caminho de volta para o céu. Jesus é o caminho de volta para casa. Amém. Jesus é o caminho de volta para Deus. E aí, o treinamento dos santos é muito importante. Porque é no treinamento que nós aprendemos a usar as ferramentas, os dons que Deus nos deu e nos dá. É no treinamento que nós somos lapidados, com uma ferramenta que é amolada e é preparada para o combate. É aí que o nosso caráter é tratado. E como nós precisamos? A luz de Deus, quando raia, brilha sobre nós, então começa a mostrar coisas que precisamos deixar para trás, e de outra sorte nós simplesmente iríamos ignorar. É muito mais fácil tentar tirar um cisco no olho do irmão, do próximo, do semelhante, apontando, acusando, julgando e condenando, do que muitas vezes enxergar a trave que está no nosso olho. Portanto, o treinamento dos santos, ele tem o objetivo de aperfeiçoar, Amém, de capacitar, de tratar caráter, de tratar a nossa visão, de tratar assim a nossa vida, para que possamos nos parecer mais com Cristo a cada dia. Amém, Jesus. Mas há uma outra coisa: todo esse tratado tem um único objetivo: edificação, construção do corpo de Cristo, Glória a Deus. resgate e tratar vidas, pastorear vidas. O versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. Até que alcancemos então uma maturidade tão grande que a gente consiga se respeitar e respeitar as diferenças. E consiga também ter misericórdia quando o outro erra. Verdade, Deus. Para que o outro entenda também e tenha misericórdia. E lembre-se que nós também agimos com misericórdia e compaixão quando ele errou. E possa, quando nós errarmos, porque nós não somos perfeitos. Verdade. E possa também estender a mão de misericórdia, Amém, compaixão, Jesus. Verdade, Senhor. perdão e graça. Até que todos cheguemos. Aqui é um segundo objetivo. O primeiro, ele fala que tem como meta treinamento dos santos, ou seja, tratar caráter, para que possamos então saber usar as ferramentas no serviço, que é a vocação, no serviço a Cristo, e edificar, construir a igreja. Mas o segundo objetivo aqui que nós aprendemos: até que cheguemos à unidade da fé, à comunhão madura.
o pleno conhecimento de Cristo, ou seja, que nada seja capaz de nos separar do amor de Cristo. Nem a angústia, nem a tribulação que vivemos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nenhum tipo de ameaça ou aflição venha nos separar do amor de Cristo. Isso é raiz, isso é maturidade, isso é profundidade em Deus. Amém, Jesus. Pela união em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Mas ele fala que o nosso padrão é Cristo, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, até que cheguemos ao padrão chamado Cristo. O nosso padrão é Cristo. Glória a Deus. É Se eu falasse no Brasil que o padrão é FIFA, num país do futebol, num país então que ama o futebol, todos iriam lembrar da última Copa do Mundo, dos estádios, de toda a qualidade que foi investida, do custo dos estádios, enfim, do conceito top, excelência, padrão FIFA. E aí a gente iria entender com muito mais facilidade quando se fala o padrão é Cristo, excelência, nobreza. Amém, Jesus. Cristo é o nosso modelo. É verdade, Deus. Para que o terceiro objetivo, para que é objetivo? Para que não sejamos mais como meninos agitados. Verdade, Deus. Quando o nosso caráter é tratado, quando a nossa vida está enraizada em Cristo Jesus, e assim aliançados com Deus, quando a maturidade então é alcançada, nós não somos enganados por falsas doutrinas. Nós não ficamos atrás de experiências, de arrepios, de momentos. Nós queremos profundidade na palavra. Nós queremos de fato um Cristo que nos leva a ter raiz, a ter profundidade, para que nenhum vento contrário, nenhuma filosofia humana, nenhum tipo de facilidade ou encantamento venha então nos arrebatar da presença de Cristo. É verdade. Porque aqui diz que o objetivo é alcançarmos um padrão, que é Cristo, a ponto de andarmos em qualquer lugar como Cristo andou, onde estava publicanos e pecadores. Ele não se tornou igual àquelas pessoas, mas ele teve compaixão. Ele não se contaminou com o pecado, mas ele levou graça, perdão e salvação. Ele levou esperança. Jesus não se rendeu ao pecado, ele venceu o pecado e levou um padrão para as pessoas. Que você possa levar esse padrão, Jesus Cristo. Que você possa ter empatia com as pessoas. Verdade. Que você possa olhar para as pessoas com um olhar diferente de que as pessoas que não temem ao Senhor, que ainda não conheceu o verdadeiro amor, não conseguem olhar. Que você possa ter misericórdia, como Cristo teve e tem, de você e de todo aquele que compreende o seu amor. As considerações finais eu quero destacar o seguinte. Primeira coisa, são 3 considerações. Primeira, os santos devem ser treinados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou repetir a primeira consideração final. Os santos devem ser treinados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Devem ser capacitados, devem ser tratados, preparados para essa grande missão, para essa grande obra, cuidar de gente, pescar gente, como Cristo fez. A segunda coisa, o objetivo é que os santos, é que os discípulos de Jesus, é que o seguidor de Jesus, você que nos ouve, que está disposto nesta noite a seguir a Cristo, o objetivo é que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao conhecimento de que não há salvação além de Cristo. Verdade, Deus. Não há outro nome dado entre os homens digno de louvor, de honra e glória. E terceira e última consideração. Para alcançar a maturidade da fé cristã e não ser enganado por falsas doutrinas. Para alcançar a maturidade cristã e não ser enganado por falsa doutrina. E aí a palavra diz como seguir esse caminho. Diz assim, seguindo a verdade em amor,
Versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia, Jesus. Nós somos o corpo, ou membros do corpo de Cristo, juntos. Nós somos o corpo de Cristo, igreja viva na terra, corpo vivo de Cristo na terra. Mas Cristo é o cabeça. E é bom lembrar que a cabeça, né, tem a função de pensar, de direção. O corpo, ele então recebe o comando. Cristo é a cabeça. Ou seja, eu e você, nós somos membros do corpo. Lembre, nós não somos cabeça da igreja. Nós somos servos. Verdade. Nós somos de fato membros do corpo de Cristo. Ou seja, estamos a serviço da cabeça da igreja, Jesus Cristo. Isso é verdade, Pai. E por fim, de quem todo o corpo bem ajustado, bem ligado, harmônico, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de toda parte, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor, para o crescimento da própria igreja de Cristo na terra, do própria comunidade de discípulos de Jesus, para o crescimento seu, meu e nosso como corpo de Cristo. Que Deus aplique ao teu coração, Amém, Jesus. ao meu coração, ao nosso coração esta palavra, Amém, Deus, aleluia. e que você possa então compartilhar esta palavra. A palavra dessa noite, que é uma palavra discipuladora, que é uma palavra então que tem o objetivo de nos dar base sólida. Igreja, corpo vivo de Cristo na terra. Lembre-se, Cristo é o cabeça da igreja. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.